dia, irmãos. Graça e paz seja com todos vós. Deus abençoe o nosso dia. Que tenhamos um dia agradável, feliz, de boas reflexões em Deus e o Senhor continue nos abençoando como tem feito nesses dias. Vamos ao devocional dessa manhã que diz: Ai dos que repousam em Sião e dos que estão seguros no monte de Samaria, que têm o nome entre as primeiras ações e aos quais vem a casa de Israel. Livro do profeta Amós, capítulo 6 e o versículo 1. Israel, Judá, Samaria, eles estavam desfrutando aqui de uma prosperidade financeira bastante grande. As três cidades, elas viviam praticamente no mesmo nível, e isso para eles era uma bênção no conceito que eles estavam vivendo. Abundantemente, tinham tudo o que eles precisavam e de nada tinham falta. E diante dessas situações, infelizmente, por conta desse bem-estar, desses recursos maravilhosos que o próprio Deus havia provido para a vida deles, essas questões que levaram eles a terem essa prosperidade não foram suborno, não foram roubalheiras, não foram extorsões, nada disso, nem opressão ao povo para tomar dinheiro. Deus havia abençoado eles e eles estavam vivendo de uma maneira extraordinária, vivendo muito, muito bem mesmo. Mas de repente, diante dessas situações, e isso é muito lamentável porque é tão recorrente essas coisas que qualquer um de nós precisamos estarmos vigilantes quanto a isso. Essas pessoas começaram a viver uma vida se afastando de Deus aos poucos, gradativamente. À medida que eles foram prosperando, eles foram deixando as coisas de Deus mais de lado. As suas atribuições agora era justamente para aquilo que eles tinham. E o pior de tudo isso é que o conceito deles é que Deus estava aprovando eles de uma maneira incrível. Eles acreditavam que eles estavam prósperos e mesmo as suas vidas irregulares diante de Deus, ou seja, o pecado agora já não era mais questionado, as pessoas estavam vivendo já de qualquer jeito, se debandando da vida para com Deus, para uma vida mundana. Isso acabou abrangendo as três cidades e dessa maneira Deus foi se entristecendo com eles, porque Deus havia abençoado eles e o que em troca, em vez do louvor, a adoração, a gratidão ao Senhor, a fidelidade ao Senhor, essas pessoas se desviavam e o pecado agora já não tinha mais um conceito de pecado. Fulano pecou, mas não é bem assim porque nós estamos bem, nós estamos prósperos. Se nós estivéssemos em pecado, Deus não estaria nos abençoando, nós não estaríamos com toda essa provisão que Deus está dando para a gente. Isso aqui é resultado da bênção de Deus. No começo era, de fato, mas depois, com o passar do tempo, que eles foram relaxando, aí o profeta Amós vai entrar em cena e o profeta vai começar a questionar e buscar até de Deus que eles fossem disciplinados. E Deus, dessa forma, vai começar a liberar na vida deles uma seca. E vai trazer uma estiagem para eles, vai trazer gafanhotos na lavoura deles. E eles começam a perceber que as situações estão se complicando. E o profeta Amós vai interceder também, vai falar com Deus, vai buscar em Deus. E lá na frente Deus vai começar a resgatá-los novamente. Mas sempre quando acontece esses períodos, muitas pessoas acabam falecendo antes de se arrepender, acabam desfalecendo de uma vez só e às vezes não dá tempo de serem curadas das suas malignidades e isso traz para a pessoa, claro, um futuro. Trouxe para eles, para algumas pessoas, um futuro totalmente ao avesso, né? Fora daquilo que Deus havia proposto, fora do desejo do Senhor de salvar aquelas cidades e abençoar aquele povo. Então, quando nós olhamos um texto, a história dessa maneira, vamos entender que o povo é diferente, mas o Deus é o mesmo. E as recorrências pecaminosas, elas continuam existindo em todos os lugares, em todo o mundo. E cabe a mim, cabe a você, cabe a qualquer um de nós, termos uma vida constantemente vigilante, cuidadosa no Senhor. Porque se porventura nós prosperarmos em Deus, isso não é mal, isso é muito bom. Nós precisamos, mesmo diante dessa prosperidade,
continuar confiando em Deus e os nossos corações sempre gratos a Deus, e em paralelo à fidelidade da nossa vida para com o Senhor, para continuarmos sendo decentes, para continuarmos sendo honestos, para continuarmos adorando ao Senhor e avançando cada vez mais no propósito, com um coração generoso para aquilo que é correto, para aquilo que vai abençoar, às vezes, a própria missão de Deus na terra. Tudo isso deve fazer parte da nossa vida, sim. Então, o caso de Deus nos abençoar não quer dizer que, vivendo uma vida de pecado, essa bênção vai perdurar para sempre. Isso pode trazer prejuízos e também é um perigo se ela acabar se alongando na nossa vida e o pecado não for corrigido. Porque o benefício é que eles ainda foram corrigidos e muitos ainda tiveram a oportunidade da redenção, de serem livres daquelas situações, né? Da redenção da época. Então isso pode ser um juízo, porque a permanência da prosperidade deles, vivendo em pecado, sem uma disciplina de Deus, se Deus não os corrige, todos eles estariam perdidos, estariam trazendo para si uma perdição coletiva, né? Uma nacional. Isso seria mais terrível ainda. Então o Senhor vai intervir, o Senhor vai corrigir, o Senhor vai mandar uma estiagem, o Senhor vai mandar gafanhotos, que foi a única maneira de fazê-los parar para refletir sobre o que eles estavam fazendo. Então, quando nós de antemão olhamos a palavra do Senhor, nós precisamos, acender um alerta na nossa vida, fazer uma boa pesquisa como estamos vivendo, onde está inclinado o nosso coração, para que se porventura nós estivermos numa tangenciada dessa, nós podemos frear enquanto é tempo e voltarmos e continuarmos adorando ao Senhor e tudo aquilo que Ele colocar nas nossas mãos, glorifique o nome dEle. Tenhamos alegria disso? Sim. Vamos desfrutar disso? Com certeza. Mas vamos louvar a Deus, vamos engrandecer o nome de Deus, vamos deixar as nossas vidas sempre dispostas diante do Senhor para servi-lo e para adorá-lo. E isso é agradável. Até porque o Senhor diz que o céu é do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Então Ele está dizendo que aqui nessa terra a gente pode prosperar sim, a gente pode andar bem, mas a gente não pode se esquecer de Deus, porque tudo está no seu controle. E Deus nos abençoa com certeza, diante da nossa vida com Ele, Ele tem essa alegria de liberar as suas maravilhosas bênçãos sobre nós. Sejamos gratos, sempre, um coração sempre grato, sem murmuração, sem aquelas reclamações. Quando tudo não vai, às vezes as coisas não vão tão bem, às vezes nós descaímos o semblante, nosso coração fica angustiado, e aí vamos até intensificar uma oração, tão somente para adquirir aquilo que a gente perdeu. Isso aí não é fidelidade, né? Isso aí a gente vai ter uma revelação de que o nosso coração estaria, nesse caso, inclinado aos benefícios apenas e não ao próprio Senhor. Então, independente de ter fartura, independente de passar necessidade, nós precisamos sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai, eu oro em nome do Senhor Jesus, abençoando a vida dos meus irmãos, rogando a Ti, Senhor, que os nossos corações permaneçam firmes em Ti, gratos ao Senhor, felizes em Ti, bem-aventurados, ó Pai, que nós possamos adorar a Ti, quer nós tenhamos muito, quer tenhamos pouco, que o Senhor nos dê graça e nos fortaleça, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém. E graças a Deus. Oramos também, meu Deus, pelos enfermos, pelas pessoas que estão passando por essas calamidades de enfermidades, que o Senhor as abençoe. Rogamos que o Senhor visite as pessoas que estão com os seus corações em desalento, com as suas mentes, ó Deus, com um certo grau de perturbação. Que o Senhor ajude essas pessoas para que sejam libertas e o Espírito Santo do Senhor as conforte, trazendo paz para essas vidas, para que elas permaneçam, ó Deus, confiando no Senhor e haja a manifestação do Senhor para socorrê-las. Em nome do Senhor Jesus, nós louvamos a Deus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a todos vós. Um grande abraço, um ótimo dia e até breve. Bom dia, irmãos. Graça e paz.